A Petrobras é reconhecida mundialmente como uma empresa de maior competência na área de exploração de recursos em alto mar e em águas ultraprofundas. É por isso que todo mundo quer ser sócio da Petrobras. É por isso que a Shell comprou a British Gas só porque ela era sócia da Petrobras em vários campos de petróleo. É por isso que os noruegueses, através da Statoil, recentemente pagaram somente 2,5 bilhões de dólares por cerca de 1 bilhão de barris de reservas. É por isso que a Petrobras, gerida agora em nome da usurpação do poder político comandado pelo senhor Temer, está num processo de subserviência aos interesses internacionais. Isso precisa ser parado. É preciso que se tomem medidas judiciais, mas acima de tudo, que a população vá às ruas para reivindicar a sua riqueza. Que o debate não está sendo feito na dimensão e nas questões essenciais do problema. O pré-sal poderia de fato significar uma emancipação e uma maior autonomia do povo brasileiro. Junto, financiar a reestruturação da estrutura produtiva, da estrutura social. Financiar a educação pública para todos, financiar a saúde pública para todos, a reforma urbana, a reforma agrária, a mudança do paradigma tecnológico através da infraestrutura de transporte, de mobilidade, de ciência e tecnologia, da proteção ambiental. Isso não está sendo feito. Pode ser feito, mas depende de uma decisão política. A tentativa de desconstruir a Petrobras, a tentativa de mentir para a população brasileira que a Petrobras não pode produzir o petróleo. E por isso precisa das multinacionais. Elas estão aqui vibrando só porque tem acesso. O Brasil está cometendo um crime contra todos os países que controlam reservas. Que está abrindo suas fronteiras, suas entranhas, para que os grupos que não têm mais acesso ao petróleo em lugar nenhum no mundo tenham aqui. Em nome de migalhas para as elites políticas. Essa é a grande traição. Que não está só no projeto recentemente aprovado no Congresso. Está no espírito desse projeto, que é um passo a mais na entrega, na subserviência. Dizem que o petróleo do pré-sal é inviável. Não é. Eu já afirmei aqui com base em dados. Custa $10 fazer um barril de petróleo aqui hoje e essa tendência é decrescente. Ele vale 50, há um excedente de 40 hoje. Vai voltar provavelmente a valer mais de 100 em breve, quando a OPEP reaglutinar suas forças, quando buscar nova coesão interna, quando resolver suas controvérsias internas e suas contradições. E o mundo vai ter que pagar isso, porque o petróleo ainda é o recurso de menor custo energético pela produtividade adicional que ele permite ao trabalho socialmente incorporado, à mobilidade. As fontes renováveis de energia são importantes, têm que ser desenvolvidas, mas seu custo é muito mais elevado. De maneira que a discussão falsa em torno da inviabilidade do petróleo ou da finitude do petróleo, de fato, o petróleo hoje disponível, conhecido no mundo convencional, daria para atender a demanda no ritmo atual, mas não esqueçamos, a população está crescendo. Há um enorme contingente de pessoas, cerca de 1 bilhão na miséria absoluta, cerca de 2 bilhões dos 7 em níveis de pobreza alarmantes, que demandam mais produção, mais bens e serviços e, acima de tudo, maior distribuição do resultado. Por isso o petróleo ainda vai ter um papel importante pelo seu benefício econômico, apesar da questão ambiental. Por isso que o petróleo vai permanecer. Se a era da pedra lascada não acabou por falta de pedra, a era do carvão não acabou por falta de carvão, a do petróleo tende a se extinguir pela exaustão do petróleo, a menos que nós tenhamos possibilidade de uma revolução tecnológica que não está no horizonte. As transições energéticas da humanidade são muito importantes de serem entendidas. A era do carvão levou 50 anos para assumir cerca de 50% da participação na demanda energética, substituindo a lenha, depois de passar de 5% de uso. A era do petróleo levou também 50 anos para assumir
uma fração de mais de 50% da demanda energética, depois de ter passado 5%, o patamar de 5% de uso inicial. O gás natural ainda não atingiu isso. As renováveis hoje estão abaixo de 5% ainda no mundo. As renováveis não convencionais, excluindo-se a hidrelétrica. De forma que a transição energética, apesar de anunciada como necessária, tem dificuldades. E por isso que o pré-sal e o petróleo vão permanecer como elemento fundamental. Isso é da consciência de todos os países da OECD. E por isso que os Estados Unidos lançaram um documento em 2011 chamado Blueprint for a Secure Energy Future, bases para um futuro energético seguro no mundo. Even though America uses 25% of the world's oil, we currently have only about 2% of the world's oil reserves. Even if we used every last drop of all the oil we have, it wouldn't be enough to meet our long-term energy needs. So real energy security can only come if we find ways to use less oil, if we invest in cleaner fuels and greater efficiency. Onde os Estados Unidos tentam viabilizar o petróleo não convencional em todo o mundo. Tentam abrir fronteiras de petróleo, fazer acordo com o Brasil, como o Obama fez com a Saudi Arábia, para acelerar a produção do pré-sal. Abrir o Golfo do México mexicano à produção. Intensificar a produção de biocombustíveis e eficiência energética para exatamente reduzir o papel do petróleo e a sua dimensão econômica e fazer com que haja uma reversão, para que os benefícios da produção do petróleo, que se crie um confronto com a OPEP, para que a OPEP deixe de ter o papel relevante que tem hoje, potencial na fixação do preço. Para romper essa barreira, e o Brasil está se colocando na contramão disso. Esse é o debate que está ausente hoje no Brasil. É ignorado, se fala apenas de questões marginais, como o endividamento da Petrobras e a inviabilidade do pré-sal com base em mentiras. O pré-sal é altamente viável economicamente em qualquer paradigma que se considere. Custa $10 e vai tender a custar menos quando o petróleo tende a ter uma subida de preço novamente. Esse é o verdadeiro debate. Por isso, por detrás da usurpação do poder político em Brasília está a subordinação do país a esta estratégia global geopolítica de se apropriar da grande nova fronteira mundial de petróleo. Fazer com que o Estado brasileiro, que a população brasileira não faça o controle da sua produção, do seu ritmo, conhecimento da dimensão das reservas e que utilize das suas duas grandes riquezas. Primeiro, o pré-sal já descoberto e segundo, a capacidade da maior organização da história brasileira que se chama Petrobras, que vem sendo vilipendiada por causa da usurpação de postos de direção dela pela base política de Brasília para subordinar a seu valor aos seus interesses subalternos. Portanto, quando se cria um fla-flu em torno do debate, concessão, partilha ou mudança na partilha apenas, é um debate falso para que ao lado passem os usurpadores do poder político e da riqueza brasileira. Esse é o processo que está em curso no Brasil e exige uma mobilização popular para que seja contrabalançada. A esquerda tem sofrido um enorme impacto. Então é concomitante este processo. Desmoralizar o debate político em nome dos interesses populares para poder fazer a usurpação da riqueza, que não é só do petróleo, é também das hidrelétricas, é também dos recursos minerais como ferro e outros através da Vale do Rio Doce. Há todo um conjunto de ações que vem sendo encetadas nas últimas décadas, pelo qual o sistema econômico, numa aliança das elites brasileiras, do sistema financeiro, do sistema empresarial, de alguns setores empresariais, subordinados aos interesses internacionais, vem concertando suas forças para usurpar do povo brasileiro o seu futuro e o seu presente. De maneira que isto requer uma mobilização, um novo debate, e por isso que esse espaço do nocaute, Fernando de Moraes,
que abre é tão fundamental e por isso a minha contribuição e minha saudação a todos. Juntemo-nos todos para clamar que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, o Brasil tem em suas mãos a construção do novo futuro, mas precisa tomar consciência das suas possibilidades e fazer o processo político recuperar uma trajetória que corresponda aos verdadeiros interesses da população. Este é o desafio que não é fácil, mas precisamos nos unir, reunificar as forças populares para colocar o debate na rua e o povo no poder novamente.